Gravar, Joana? Vou começar. Obrigado, Ana. Queria só dar de novo boa tarde a todas e a todos que estão aqui para mais um seminário do CS Rio. Para quem é a primeira vez, seminários do CS Rio ocorrem mais ou menos quinzenalmente o ano todo, já há uns 5, 6 anos, onde a gente debate temas de interesse para comunidades de conservação e sustentabilidade do Rio, mas não só do Rio, e aí esse ambiente virtual de todas as coisas ruins, pelo menos tem o lado de poder engajar a gente do Brasil, e às vezes temos até colegas de Moçambique e outros que vêm frequentando aqui os seminários. Então, a gente sempre tem um palestrante, uma palestrante com um tema especial, e hoje é uma honra enorme a gente estar aqui com a Ana Forneiro, que já vai se apresentar para vocês. A dinâmica gira em torno, normalmente, de uma apresentação, aí varia 30 a 3 horas, já foi o recorde, que não era para bem ter sido, mas foi. 30, 40 minutos é o esperado mais normal, seguido de um debate bem amigável e aberto, e aí era seguido de um happy hour, aí é o lado que o virtual perde um pouco, mas já estamos acumulando uns 50, então quando voltar a gente, inclusive o de hoje, Ana, a gente faz um happy hour condensado. Então, sem mais delongas, queria passar para a Ana Carolina apresentar a palestra de hoje. Obrigado por aceitar o convite. Seja muito bem-vinda ao seminário. Muito obrigada, Bernardo. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar de um assunto que eu gosto tanto. Agradeço também a presença de todos. Fico muito feliz do assunto gerar interesse, né? Então, como a Juliana já falou, já manifestou interesse, então eu fico muito feliz. Então, bom, o Bernardo já me apresentou um pouco, eu sou Ana Carolina Forneiro Aguiar, atualmente eu sou pós-doc no Laboratório de Limnologia na UFRJ, e, bom, vou apresentar agora os resultados, né, do meu projeto, que eu venho conduzindo desde 2019, e espero que vocês gostem. Eu vou iniciar aqui o meu compartilhamento de tela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Agora já está em tela cheia, né? Sim. Tá bom, muito obrigada. Então, como eu disse, eu gosto muito de falar desse assunto, não só pelos resultados, que eu acho que são extremamente informativos sobre a área e dão um bom diagnóstico do estado de restauração, mas porque eu acho que é uma história que eu gostei muito de ouvir, e assim eu gosto muito de contar. É uma história que vale a pena de ser contada, e é a história de uma parceria muito bem sucedida, entre uma mineradora e um grupo de pesquisadores. Então, a mineradora em questão é a MRN, Mineração Rio do Norte, e os pesquisadores do Laboratório de Tecnologia da UFRJ, sob a liderança do professor Francisco Esteves. Então, antes de falar dos meus resultados, eu vou contar um pouquinho do histórico da área, né? Do histórico, na verdade, mais de restauração, vou falar do impacto, mas também do começo da restauração até chegar na parte do solo, que é mais recente. É um projeto antigo, né? Já tem quase 3 décadas, então é uma história que eu vou tentar resumir aqui, vou tentar não falar muito, porque eu falo demais. Bom, mas antes disso eu vou falar um pouco da bauxita, porque é o recurso explorado, onde a gente vai falar, né? Então, bom, vocês devem saber, o Brasil é um dos maiores produtores de bauxita do mundo, e aqui a gente vê a produção por estados, e é nítido, né? O Pará tem uma larga vantagem nessa produção, é sucedido por Minas, São Paulo, Goiás e Santa Catarina, mas mais de 90% dessa produção fica aqui no Pará. E a mineração Rio do Norte, a MRN, responde por 80% dessa exploração. Então, aqui tem um mapa, né, com as maiores reservas minerais do Brasil,
E aqui no pontinho rosa, a gente vê as maiores reservas de bauxita. Então, a gente tem aqui 2 em Minas Gerais e 3 grandes reservas no estado do Pará. Temos aqui em Paragominas, em Juruti e Oriximiná, que é o nosso local aqui que a gente vai estar tratando. Oriximiná é um distrito, Oriximiná, na verdade, é um município, e Porto Trombetas é um distrito de Oriximiná, que é onde funciona a MRN. Então, falando da bauxita, né, a bauxita fica a uma profundidade relativamente não muito profunda, né, e acima da bauxita maciça, existem algumas camadas, né, então a primeira camada aqui é a vegetação, a segunda camada é o solo e a matéria orgânica, e aqui a gente tem toda essa camada bem espessa, né, de argila, que é um platô bem típico da região de Porto Trombetas. Na verdade, essa figura de Juruti, mas é bem próximo, então reflete bem como é o platô de Oriximiná e de Porto Trombetas. Então, tem toda essa camada aqui bem grande de argila, que tem uma variação em Porto Trombetas de 1 a 14 metros. Abaixo dela tem a bauxita nodular, que ela é composta por nódulos esféricos de diferentes tamanhos. Logo abaixo da bauxita nodular tem a laterita, que é esse horizonte aqui que se distingue bem dos outros pela cor mais escura, por deposição de óxido de ferro, e abaixo dessa laterita está aqui a bauxita maciça. Ela tem uma espessura, né? Ela varia mais ou menos de 6 a 7 metros, em Porto Trombetas chega até a 7, e para explorar essa bauxita, né, o primeiro passo é a retirada dessa vegetação. Então, o primeiro passo é o desmatamento e depois o decapeamento, que é a retirada dessas 3 camadas aqui, a camada de argila, de laterita, até alcançar a bauxita maciça. Então, a gente tem aqui mais ou menos, bem resumido, como se dá o processo atual da MRN. Mas já tem um tempo, desde o começo dos anos 90, eles fazem dessa maneira. Então, aqui estão as fases, né? A supressão da vegetação, então, o desmatamento, né? E seguido pelo decapeamento, que é a retirada da argila, da bauxita nodular e da laterita até alcançar a bauxita maciça. A bauxita maciça é escavada e transportada. Agora eu quero que vocês olhem para esses processos aqui. Os processos de beneficiamento da bauxita, que envolvem a britagem e a lavagem. O processo de lavagem é um processo que gera rejeito, né? O processo de beneficiamento da bauxita, então, gera bastante rejeito. Esse rejeito ele é principalmente líquido, a fase sólida dele é inferior a 10%, algo entre 7% e 8% desse rejeito é sólido. Então, é um sólido majoritariamente líquido e é um rejeito também atóxico. Ele é basicamente composto por silt, argila e uma fração bem pequena de areia. Então, como é o processo hoje? Então, tem esse processo de britagem, o processo de lavagem, e esse rejeito que foi lavado, ele atualmente é destinado para tanques de secagem, onde a água que sai desses tanques, ela é reincorporada no processo, né? Então, ela vai ser utilizada para lavar mais bauxita, e o que secar, né? Então, como eu disse, é um rejeito muito líquido, então demora bastante para secar, tem que juntar um volume grande, né? Para juntar bastante sólido. Então, esse material é transportado em tanques e é levado para áreas, para a revegetação da área que foi desmatada e onde a bauxita foi explorada. Então, nesses tanques, né, de rejeito, parte dessa matéria aqui que foi desmatada, né, eles incorporam ela aqui e realizam, né, o replantio dessas áreas. Então, hoje em dia, o processo é feito dessa forma. Porém, não foi sempre feito assim, porque nos primeiros 10 anos de funcionamento da MRN, o lançamento desse rejeito era feito diretamente no Lago Batata, o que causou um grande impacto, é sobre ele que vamos falar. Então, falando aqui brevemente sobre o histórico, né, em 1966 foram descobertas as reservas de bauxita na região de Porto Trombetas, e em 1967 a MRN foi criada para explorar esse recurso. E aí o início das operações foi em 1979, o primeiro navio com bauxita saiu com destino ao Canadá em agosto desse ano, e como eu já disse, durante 10 anos esse rejeito ele foi lançado diretamente no Lago Batata, que é um grande lago amazônico. E só a título de comparação, a quantidade de rejeito que foi lançado ao longo desses 10 anos, né, é mais de 3 vezes o que foi lançado no Rio Doce
imediatamente após o rompimento da barragem de Mariana. Mas, né, com o diferencial, como eu já disse, que esse rejeito tem uma natureza diferente daquele de Mariana. Ele é inerte, ele é composto basicamente por argila e silt. Então, aqui é uma foto da área, né, uma imagem do final dos anos 80, bem na época mesmo, próximo, né, de quando esse rejeito foi massivamente lançado. Então, a gente vê aqui é o Lago Batata, toda essa área, parece um rio, né, mas é um lago, e aqui atrás está o Rio Trombetas. Então, o Rio Trombetas, aqui o Lago Batata, o Rio Trombetas faz parte, né, da bacia do Médio Amazonas, e aqui a gente tem toda essa área aqui, onde foi lançado o rejeito, que impactou uma área muito grande desse lago e uma extensa área de vegetação de igapó. Essa vegetação de igapó, essa vegetação, né, na margem do Lago Batata, é uma vegetação que ela é inundada periodicamente, ela passa parte do ano inundada. Entre 4 e 8 meses, essa vegetação permanece, às vezes, completamente submersa. Então, tem uma foto aqui muito bonita de um igapó natural. Então, é uma floresta que periodicamente está submetida à inundação, às vezes completamente inundada, ou às vezes fica completamente debaixo da água, e o seu período, né, de inundação varia em decorrência da altura, né, do terreno. Então, as áreas mais baixas permanecem alagadas por mais tempo, as áreas mais altas, elas permanecem menos tempo alagadas. Então, aqui a foto do nosso colega também do laboratório, do João Pedro. Ele tem fotos muito bonitas no Instagram, para quem gosta de ver fotos da natureza de forma geral, tem muitas fotos lá, então fica a dica aí para seguir o colega. Então, trouxe um mapa aqui mostrando a região, eu acho que facilita a visualização. Então, aqui temos o Rio Trombetas, aqui a área que foi impactada, e aqui uma área que não foi impactada do lago, né? Então, é o que a gente está vendo aqui nessa foto. Então, como se deu, né? Quais foram, na verdade, os efeitos desse grande impacto? A área que foi impactada foi mais ou menos de 600 hectares, né, do lago no período cheio. Então, é importante também lembrar que durante o período de inundação, o volume de água expande muito, né? Então, o que a gente está vendo aqui, na verdade, é um período de águas baixas. Então, quando a água sobe, né, no período de água cheia, alguns igarapés eles ficam indistinguíveis, e então meio que fica tudo junto, rio, lago, alguns igarapés menores. Então, é um sistema que é extremamente interconectado, né? Especialmente nessas épocas de águas altas. Então, como ocorreu esse impacto em decorrência desse lançamento de rejeito? Bom, os principais impactos sobre o lago, né, foi o assoreamento, o aumento da turbidez, o que impactou toda a fauna do lago. Então, comunidades planctônicas, nectônicas, os peixes, o zooplâncton, fitoplâncton, as comunidades bentônicas, né, que são os organismos que habitam o sedimento de ambientes aquáticos, foram extremamente impactados. E também houve a formação de novas áreas de igapó, né? Porque esse rejeito ele foi lançado, então algumas áreas que eram permanentemente inundadas, elas viraram áreas, porções terrestres, mas compostas de rejeito. Então isso mudou muito morfologicamente também o lago. E já sobre o igapó, né, que a vegetação adjacente, houve também assoreamento, né, de extensas áreas. Em algumas partes a vegetação foi muito soterrada, e houve, claro, o perecimento dessa vegetação. E também é importante lembrar, né, que tiveram impactos econômicos, espécies de interesse econômico, por exemplo, como o tambaqui, foram extremamente reduzidas no lago. Então, tiveram esses impactos sobre o lago, sobre o igapó e também sobre a população local. E o fim do lançamento do rejeito foi em 89, porém, em 1987, 2 anos antes, a empresa resolveu dar início a um programa de biomonitoramento do Lago Batata. Então, o objetivo era investigar quais seriam os efeitos, né, daquele rejeito, o que aquele rejeito estava causando ali no Lago Batata e sobre a sua fauna. E, no caso, né, os pesquisadores que foram envolvidos foram os pesquisadores da UFRJ, o professor Chico Esteves, o professor Reinaldo Bozelli, que estiveram à frente disso desde o início, e eles condicionaram, né, esse trabalho de biomonitoramento, esse trabalho limnológico, à elaboração de um projeto voltado para a recuperação da floresta de igapó impactada.
Então, a empresa concordou, né? Então, concedeu aí os 2 trabalhos à equipe, e aí o segundo passo dos pesquisadores era o que propor, né? Então, o cenário na época não era dos mais animadores, porque, de acordo com especialistas, dado a compactação e falta de textura do solo, não ocorreria o estabelecimento de uma vegetação na área. Então, a gente vê pela foto, né, um aspecto bem Marte, já fica bem claro, né, que é um ambiente bem inóspito e bem improvável, né, de estabelecimento de um grande estabelecimento ali inicialmente da vida. Além de tudo, né, o cenário era desanimador pela falta de informações. Então, não havia informações sobre o Lago Batata antes do lançamento de rejeito, então não tinha uma condição de referência clara, e nem sobre o efeito da bauxita sobre os meios biótico e abiótico, né? Então, tanto as condições locais eram desconhecidas, como também os efeitos impactantes do rejeito. Na época, né, já tinha mineração de bauxita, especialmente na Austrália, só que os processos são diferentes. A mineração da Austrália, por exemplo, não gera esse rejeito líquido. Então, os pesquisadores tinham esse problema de não ter onde buscar uma referência. Além de tudo, né, um sistema de rio-planície de inundação, então é uma área que periodicamente está alagada, essa floresta deixa de ser um ambiente terrestre parte do tempo, e isso deixa um ambiente mais complexo. Isso era outra dificuldade, né? Além da falta de informações sobre o Lago Batata, sobre o rejeito, tem ainda essa dinâmica muito complexa do ambiente, que varia muito anualmente. Então, o cenário era esse. Então, o que propor, né? Diziam que nada nasceria ali, que a vida não se restabeleceria, o solo era muito ruim, não ia dar, e não tinham informações. Então, o que propor? Essa resposta veio alguns anos mais tarde, né, em 1991, através da observação da regeneração natural. Então, a equipe, né, até hoje, vamos periodicamente a Porto Trombetas, a equipe vai anualmente 4 vezes para fazer coletas, né? Então, durante esse período aqui de biomonitoramento, os pesquisadores foram conhecendo o local, foram observando, né? Então, o que foi visto em 1991? Uma área de regeneração natural. Então, esse solo, né, vejam, é um solo extremamente pobre, compactado, muito desfavorável, né, ao estabelecimento da vegetação, mas, apesar disso tudo, não era impossível, que parecia muito, era improvável, mas não se mostrou impossível, né? Então, havia sinais de restabelecimento natural da vegetação. Mas o que eu gostaria que vocês observassem aqui é justamente esse solo, né? Porque o solo do Igapó natural é completamente diferente. Então, as áreas naturais, elas têm um solo muito arenoso. Tem a camada, né, de matéria orgânica, não muito espessa, e logo abaixo dessa camada de matéria orgânica, uma areia bem branquinha. Então, o solo ele mudou completamente, né? Mas, apesar de muito diferente, a gente já vê aí na foto o início de estabelecimento de vegetação. Então, a partir daí, os pesquisadores já tinham mais ou menos o que propor, já viram que ali tinha jeito, poderia haver solução, uma vez que estava havendo regeneração natural, e aí começaram a propor, né? Então, o projeto começou a se desenhar a partir dessas observações. E o projeto de restauração do Igapó, ele foi conduzido aqui, principalmente entre 1993 e 2005, as atividades mais intensas foram durante esse período, e agora eu vou falar um pouquinho sobre quais atividades foram essas. Então, o projeto contou com plantio de mudas, né? Então, aqui nós temos fotos do viveiro lá da NRN, então é um viveiro muito ativo, né? Porque ele produzia mudas para o batata, mas também produz continuamente mudas para áreas de revegetação, áreas recém-mineradas. Então, a gente vê aqui o pessoal da empresa trabalhando, né? Colocando as mudinhas têm que ser colocadas não muito pequenas, né? Porque, além do solo inóspito, elas ainda têm que suportar o período de inundação, né? Então, as mudinhas, elas geralmente eram colocadas em um tamanho maior do que habitualmente são em projetos de restauração. Então, ao longo desses anos, de 1993 até 2005, em torno de 600 mil mudas, pertencentes a 50 espécies, todas nativas da área de Igapó, foram plantadas em uma área mais ou menos de 95 hectares, área essa impactada, né, do Igapó. Então, a gente vê aqui, né, essas mudas sendo plantadas ao longo dos anos, a maior parte delas foi plantada aqui entre os anos de 1995 e 2003, então, e a gente já vê aqui, né,
aqui deve ter sido alguns poucos anos, 2, 3 anos depois, essas mudinhas já maiores. Outra intervenção também muito relevante, muito importante, foi a adição de serrapilheiras e sementes. Então, em algumas áreas, né, eram transportadas material da floresta adjacente não impactada. Então, serrapilheira de áreas não impactadas foram transportadas para o plantio, e foi uma outra intervenção que teve resultados positivos, né? Não apenas na germinação, na cobertura aqui por herbáceas, que esses efeitos já foram sentidos dentro do primeiro ano, né? Então, aqui está a germinação nas áreas de controle, onde não foi adicionada a liteira, né? E aqui nos locais onde foi adicionada. Então, teve um efeito muito positivo sobre a germinação nos 2 anos subsequentes, também na cobertura por herbáceas, e 3 anos depois, também já se notou um efeito positivo no crescimento das plantas. Então, as plantas, as plantinhas, né, que cresceram onde foi adicionada essa serrapilheira, elas cresceram mais do que onde não houve essa intervenção. Então, agora já vimos um pouco dos resultados, mas vamos falar mais de outros resultados observados, principalmente a partir de 2008. Então, em 2008, 15 anos após o início do projeto, já eram observados, né, o retorno da fauna. Então, aqui a gente vê a presença de formigas, de abelhas, temos também aves, frutificação na área, presença de epífitas, então interações, né, polinização, também esconderijos aqui de mamíferos. Então, gradativamente, a fauna foi retornando também a essa área que estava impactada. E aqui, esse trabalho também foi realizado em 2008, foi uma comparação dos atributos estruturais de diversidades medidos, né, entre os plantios de diferentes idades. Então, essa restauração ela foi conduzida em diferentes anos, né? Então, algumas áreas foram plantadas em 93 a 2005, como vimos. Então, esse trabalho, ele comparou esses atributos de áreas que não tinham sido impactadas, é a última barrinha aqui, ó, a área de igapó natural, com florestas de 5 anos, 10 anos e 15. 15 anos, na época, né, em 2008, eram as florestas de 93, as de 10 anos eram as áreas que tinham sido plantadas, replantadas em 98, e as áreas mais jovens, de 5 anos, que haviam sido, as intervenções haviam sido em 2003. Então, a gente vê aqui que para alguns atributos já havia, né, uma convergência muito grande entre as áreas em restabelecimento, principalmente as mais antigas, e as áreas de igapó natural. Então, por exemplo, aqui em relação à altura das árvores, a gente já via que tanto as florestas de 10, né, quanto 15 anos, as áreas restauradas, elas já apresentavam semelhança, né, com a altura das árvores observadas no igapó natural. Agora, aqui em relação à riqueza, a gente vê que a área do igapó natural não é um ambiente exatamente muito diverso, né? E a gente observa que essa diversidade, que essa riqueza, né, essa diversidade também não era muito alta, especialmente nas áreas mais antigas, e a gente vê aqui uma diversidade alta nessas áreas mais jovens. Isso, na verdade, foi uma exigência do IBAMA, né? As 50 espécies de plantas não eram aquelas que ocorriam, né, com muita frequência, não eram aquelas que se estabeleciam na área de igapó natural, não eram todas, né, já que é um ambiente que não é tão diverso assim, mas por exigência do IBAMA, esse plantio, né, foi realizado com espécies muito diversificadas, que de fato não existiam, né, toda essa diversidade na área de igapó natural. Então, por isso, essas áreas mais jovens aqui apresentaram uma diversidade maior. Porém, né, teve outras, no replantio, eles já focaram mais nas espécies que apresentaram um melhor resultado, né? Uma vez que as espécies elas variam na sua tolerância. Então, tinha espécies que apresentavam uma alta mortalidade justamente porque elas tinham pouquíssima tolerância àquele solo pobre. Então, aqui também, em relação à densidade, né? A gente vê que a densidade aqui está próxima, especialmente das áreas mais antigas, aquela observada na área do igapó natural. Porém, a gente vê que a mortalidade, né, é muito alta nessas áreas de restauração, que não se observa na área natural. Então, isso mostra, né, uma divergência das áreas. Porém, né, parte dessa mortalidade elevada era justamente porque a exigência era que se plantasse uma grande variedade de plantas e muitas delas não suportavam aquele ambiente. Então, por isso, posteriormente, durante o replantio, esses esforços foram concentrados principalmente nas plantas que apresentavam maior tolerância.
né, ao tipo de impacto. Então, a gente vê aqui também outros parâmetros que divergem das áreas naturais, principalmente em relação ao diâmetro, né, das árvores e também da área basal, que são variáveis correlacionadas. Então, as árvores, apesar de altas, elas ainda não tinham chegado no mesmo diâmetro, é um processo que demora mais, mas as árvores mais jovens. Porém, é notório aqui uma recuperação, né? É nítido que entre as áreas aqui que estão em restauração já havia um resultado. Então, aqui eu mostro, né, uma imagem da área, eu acho que vai facilitar um pouquinho para vocês a terem uma ideia. Então, essa imagem aqui é aquela que eu já tinha apresentado, essa área aqui foi a área impactada do lago, aqui foi a área que não foi impactada, e aqui a gente tem o Igapó, que é onde foi realizado esse plantio. Tudo isso que eu estou falando foi feito dentro dessas áreas aqui que são mais claras, onde tem essas datas. Então, eu vou aproximar aqui para vocês verem melhor. Então, ó, aqui tem o plantio de 93, de 94, 95, 97, e as áreas mais jovens estão aqui em cima. Essa área aqui em verde foi a área que não foi impactada, e essa área aqui, que está aqui na legenda como solo exposto, são áreas que são maior parte do tempo, elas permanecem inundadas. Então, são áreas onde todas essas intervenções, né, elas são muito complicadas, porque aí a planta tem que tolerar, né, uma inundação praticamente do ano inteiro, e especialmente no solo muito pobre. Então, essas áreas aqui, elas são mais difíceis, né, de serem executadas essas intervenções. Mas uma coisa que eu gostaria que vocês observassem dentro dessas áreas é que a gente vê aqui que algumas áreas, né, dentro do plantio, o estabelecimento da vegetação foi mais bem sucedido, né? Em outras áreas a gente vê aqui uma vegetação esparsa, e muitas áreas, né, de solo exposto, que estão dentro dessas áreas aqui, onde a restauração ela não foi tão bem sucedida. Mas a gente vê aqui que, de forma geral, né, nessas áreas mais antigas, essa recuperação da vegetação ela se deu numa maior intensidade. Porém, esses conglomerados, né, essas que eu vou chamar daqui para frente de ilhas de vegetação, elas também são existentes. Então, é mais ou menos um padrão que a gente observa dentro dessas áreas. Áreas que não se recuperaram muito pouco, né, que são aquelas áreas que estão com solo exposto, eu vou mostrar fotos daqui a pouco. Essas áreas de ilha de vegetação, onde estão concentradas, né, essa vegetação, mas cercadas por toda essa matriz de solo exposto, e algumas áreas onde o estabelecimento da vegetação foi mais bem sucedido. Então, bom, eu falei principalmente do Igapó, né, o objetivo aqui não é falar do lago, mas esses efeitos da restauração, eles também se refletiram nas condições do lago. Então, a gente vê aqui o percentual de matéria orgânica entre 1989 até 2016. Aqui, em vermelho, são as áreas impactadas. E as áreas aqui em verde e azul foram as áreas que não foram impactadas. Então, a gente vê aqui um aumento da matéria orgânica, né, no sedimento do lago, aumentando. Então, isso reflete, né, os resultados também do plantio. Então, essa matéria orgânica ela foi também sendo incorporada ao lago e melhorando as condições. Foi que a gente vê uma foto, né, um core de 97, nenhuma matéria orgânica, pelo menos não detectável aqui aos olhos, né? Já em 2007 fica fácil de ver aqui uma matéria orgânica, né? Isso foi muito importante para o estabelecimento daquela comunidade de macrovertebrados bentônicos, né? Que eu falei que vivem junto a esse substrato, junto ao sedimento de ambientes aquáticos. Então, né, agora finalmente vamos para a parte de solos, em 2019, quando eu orgulhosamente passo a fazer parte da história do Batata, junto com o meu projeto. Então, o objetivo, né, do meu trabalho foi verificar o solo. Então, a pergunta é, e o solo? Será que a sua estrutura, os seus processos acompanham essa cobertura da vegetação? Será que o solo ele reflete esses progressos que foram obtidos na área? Então, por que o solo? Porque o solo é o destino de metade do carbono fixado, assimilado pelas plantas, né? Então, seja por meio de detritos ou solo, ou detritos ou raízes, maior parte do que as plantas incorporam, maior parte desse carbono assimilado vai para o solo. E as florestas tropicais, né, elas têm uma importância enorme no sequestro de carbono, elas armazenam 55% do solo terrestre, e é no solo que está a maior parte desse carbono. O solo ele contém
mais carbono do que se a gente somar a vegetação e o carbono atmosférico, entre 3 e 4 vezes mais do que esses dois compartimentos somados. Então, o solo tem que ser observado também. Então, por que a gente espera, né, que o solo vai refletir as condições da vegetação? Porque o acúmulo de serrapilheira ele permite a existência, né, de micro-organismos que atuam na decomposição. Então, com a vegetação, tem produção de líter, né, ou serrapilheira. Essa serrapilheira é a matéria-prima do solo, e quem vai atuar nisso são os micro-organismos. Mas, então, a existência da vegetação é um pré-requisito para a formação do solo, né? Uma vez que são as plantas que vão agregar esse carbono ao solo por meio de detritos e de raízes. As raízes, né, além de matéria orgânica na forma de detritos, exudatos, polissacarídeos e hifas micorrízicas, elas também promovem maior complexidade do solo. Então, o que se pretende, né, o que se pretendeu verificar com esse trabalho é se o gradiente de vegetação é acompanhado por incremento, né, na estrutura e nos processos do solo. Então, para isso, a gente escolheu esses elementos da paisagem, né, que eu falei que são principalmente observados dentro dessa área de restauração. Então, aqui a gente vê a área que eu vou chamar daqui para frente de áreas abertas, é essa área aqui onde a restauração, os efeitos da restauração não foram tão bons quanto em outros lugares, né, pois aqui a gente vê ainda muito solo exposto. Então, essas aqui são as nossas áreas abertas, as áreas onde a restauração, o processo está sendo mais lento. Áreas de ilhas, né, ilhas de vegetação, eu falo ilha de vegetação, então são justamente essas áreas, né, onde tem aqui algumas árvores, mas são áreas são aglomerados, né, cercados justamente por essa matriz aqui de rejeitos. E também temos as áreas fechadas, né, chamo de áreas fechadas, que são as áreas onde tem maior adensamento da vegetação, onde a restauração mostrou melhores resultados. Então, né, para fazermos essa investigação, nós, no plantio de 94 e de 2001, verificamos essas áreas, né, áreas abertas, áreas de ilha e áreas fechadas, e comparamos, né, essas áreas e também com a área de igapó natural, que é o nosso controle. Então, nós fizemos as mesmas medidas, coletas e análises em todas as áreas e comparamos com a área de igapó natural, porque é uma área submetidas às mesmas condições dos outros locais, só que é uma área que não foi submetida ao impacto do rejeito. Então, em cada uma dessas áreas, nós realizamos as medidas e as coletas e as análises de 3 locais, né? Então, 3 locais dentro da área fechada de 2001 e de 94, nas ilhas, nas áreas abertas, e 3 locais aqui no igapó natural que não foi submetido ao impacto. Então, voltando com esse nosso gráfico, né, o esperado seria que as áreas mais jovens, né, as áreas que foram restauradas há menos tempo, elas estivessem um pouquinho aquém em termos de recuperação do que as áreas mais antigas, ou seja, de 94. Então, o objetivo era verificar se a gente conseguia observar esse padrão, né? Das áreas abertas até as áreas mais fechadas, e comparando com o igapó natural, se os processos e se a estrutura do solo respondem a isso, e também as diferenças de idade do plantio, né? 7 anos de diferença entre esses plantios e os elementos da paisagem. Então, o que nós fizemos em cada uma das áreas? Nós coletamos, né, material, então nós coletamos aproximadamente 20 centímetros aqui de profundidade de material, mas antes coletamos a serrapilheira, né, nessa área, então coletamos a serrapilheira e coletamos solo para analisar a matéria orgânica incorporada, a biomassa radicular, então o desenvolvimento da raiz das plantas, a umidade, nitrogênio, fósforo, carbono total e pH. E também nós avaliamos alguns parâmetros ligados aos processos do solo, que são o fluxo de gases, né, de carbono e de metano, a respiração microbiana e a decomposição foliar. Então, a gente espera que todos esses parâmetros, né, que haja um aumento, né, um aumento na serrapilheira, na matéria orgânica, na biomassa, nos nutrientes das áreas das áreas mais impactadas para as menos impactadas, e uma similaridade dessas áreas mais restauradas com a área de igapó natural. Então, esses parâmetros, né, eles estão bem relacionados, a maior parte deles diz respeito ao ciclo do carbono orgânico. Então, o fluxo na verdade, de CO2, que é a respiração do solo,
ele tem origem principalmente na respiração microbiana, na decomposição foliar e também com as raízes. Então, a gente espera que esses processos eles apresentem, né, o mesmo padrão e assim como concomitante, né, um padrão de aumento aqui da biomassa radicular. Então, o que a gente observou nessas áreas? Aqui eu coloquei as áreas abertas, né, as áreas onde a recuperação está sendo mais lenta, as áreas de ilha, as áreas fechadas, primeiro aqui é 2001 e 94. Então, seguindo aqui o que a gente pensou no gráfico. Então, eu trouxe aqui os nossos resultados, né, referentes aos aspectos estruturais do solo. Então, a gente tem aqui no quadro A serrapilheira, que é a matéria orgânica, biomassa radicular, umidade, carbono orgânico total e nitrogênio. E o que observamos? Bom, para esses parâmetros aqui, para a serrapilheira, né, acumulada no solo, para a raiz e para o carbono orgânico total, a gente conseguiu observar mais ou menos esse padrão, né? Então, a gente observa aqui que nas áreas abertas, né, nas áreas onde essa restauração está mais lenta, houve um baixo acúmulo de serrapilheira, nas áreas de ilha a gente observou um pouco mais, e aqui também nas áreas mais recuperadas, um valor similar, mas a gente observou aqui um pouquinho mais acúmulo na área de 94. Esses valores não se distinguiram na área de igapó natural, então a gente percebe que em relação à serrapilheira a gente já observa convergência entre essas áreas, as mais recuperadas, né? Em relação à biomassa radicular, a mesma coisa, a gente observa aqui um gradiente, né, de aumento nessa biomassa e a gente vê aqui que já está bem semelhante aos valores observados na área que não foi impactada. E o carbono orgânico também é a mesma coisa. A gente observou o mesmo padrão e não foram observadas diferenças substanciais entre as áreas mais restauradas e as áreas de igapó que não foram impactadas. Porém, esses quadros aqui ao lado, né, a matéria orgânica, a umidade, o nitrogênio, a gente, embora tenha observado, né, um aumento da matéria orgânica, da umidade, do nitrogênio dentro das áreas de restauração, a gente observa que nas áreas de igapó natural esses valores foram muito abaixo, né? Então, a gente observa aqui que a matéria orgânica foi até inferior, a matéria orgânica acumulada foi inferior àquela observada nas áreas mais abertas, né? Que são puro rejeito praticamente, assim como a umidade, assim como o nitrogênio. Então, isso provavelmente está relacionado a essa estrutura, né, do solo que foi drasticamente modificada. Eu não trouxe foto, né, do igapó natural do solo, mas como eu falei, ele é arenoso. Então, o mais possível é que essa matéria orgânica esteja sendo mais acumulada em camadas inferiores, né? Então, essa matéria ela percola, assim como a umidade, que não fica retida em camadas superficiais do solo do igapó natural. E assim também, provavelmente, o nitrogênio. Então, o que a gente tem aqui, provavelmente, é uma modificação, né? Se a gente pensar no perfil do solo, na sua distribuição de matéria orgânica. Então, embora a gente tenha observado, né, que um progresso dentro da área em restauração, a gente observa que os parâmetros estão bem diferentes àqueles observados na área de igapó não impactado. Aqui estão os resultados dos fluxos de CO2, né, a respiração do solo. Então, a gente observa aqui um gradiente, ficou curioso, né, porque as áreas de 2001, elas apresentaram uma emissão maior que aquelas de 94, embora não tenham sido significativamente diferentes, exceto as de ilha. Então, a gente observa aqui também, né, um gradiente de aumento das áreas menos, das áreas onde a restauração está mais lenta, para as áreas onde essa restauração foi mais bem sucedida. E um valor bem próximo daquele observado nas áreas de igapó natural. Então, em termos de respiração do solo, a gente também observa uma convergência, né? A gente observa que essas áreas mais restauradas já estão bem parecidas com a área de igapó natural. Então, a gente conseguiu, sim, observar esse padrão. Aqui é a respiração microbiana. Então, para fazer essa análise, a gente pegou uma alíquota da amostra de solo que a gente retirou, quando eu falei que a gente retirou a amostra para fazer aquelas medidas de matéria orgânica, biomassa radicular, uma fração a gente levou para o laboratório, limpamos, tiramos folha, galho, tentamos tirar o máximo possível, né, para, teoricamente, a gente deixar ali só os micro-organismos e pegar essa respiração deles. Então, o que a gente observou? Observamos também, né, um gradiente de aumento aqui das áreas onde a restauração está sendo mais lenta, para valores mais altos aqui nas áreas mais restauradas. Porém,
Da mesma forma que matéria orgânica e nitrogênio, a gente observa que esse valor na área do Igapó que não foi impactado foi bem mais baixo. Isso provavelmente está associado, né, a essa mudança na estrutura do solo, porque essa redistribuição, né, de matéria orgânica, que no caso do Igapó, a restauração, ela fica concentrada superficialmente, porque tem uma camada aqui de matéria orgânica, logo abaixo está o rejeito, então essa matéria não percola. O oposto acontece no Igapó natural. Então, essa diferença da matéria orgânica também deve estar causando diferenças na atividade, né, no perfil do solo. Então, para esse caso, a gente mais ou menos observou esse padrão. A gente consegue observar um progresso, né, dentro da área de restauração, mas a gente observa diferenças em relação ao estado natural do Igapó. Aqui são os experimentos de decomposição foliar. Para realizar esse experimento, a gente utilizou 2 tipos de substrato, né? Então, um experimento a gente fez usando folhas de manga, então, para padronizar, colocar o mesmo material em todas as áreas, e nós também coletamos folhas locais de cada local e identificamos as 3 mais abundantes para fazer um experimento de decomposição com essas folhas, as folhas do local, para a gente ver e investigar, né, como que acontece esse processo localmente com o material que está ali disponível localmente. Então, a gente observou também um padrão aqui de um progresso, né, das áreas em restauração. Então, os valores estão bem próximos àqueles observados na área de restauração natural, aqui a área aberta, a área de ilha, e as áreas mais fechadas, bem próximos aqui da área da perda de massa observada no Igapó natural. Para as folhas locais, como na área aberta não tem folha, né, então a gente restringiu esse experimento às áreas de ilhas de vegetação, áreas fechadas e áreas de Igapó natural. E aqui o que a gente viu também é um aumento, né? Então, as maiores perdas de massa foram observadas em locais onde essa vegetação está melhor estabelecida e mais alto no Igapó natural. Então, a gente vê para esse resultado esse padrão que a gente esperava. Já em relação ao metano, a gente esperava outro tipo de padrão, né? Então, a gente esperava um gráfico que sentido oposto. Por quê? Porque os solos naturais, né, os solos preservados e funcionais, eles tendem a utilizar o metano que está presente na atmosfera. Então, eles retiram o metano da atmosfera. Já o CO2 sai do solo para a atmosfera. O oposto em solos naturais acontece com o metano. Então, em relação ao metano, né, a gente esperaria esse padrão que não foi observado. Então, a gente vê aqui que na área de Igapó natural, esse influxo de metano foi muito maior que nas áreas em restauração, embora com bons olhos, né, a gente possa tentar ver aqui uma linha, mas essas áreas não se diferenciaram. Então, isso mostra que para alguns parâmetros a recuperação é mais lenta, porque especialmente as bactérias metanotróficas, a atividade delas fica muito inviável com a compactação do solo. Então, provavelmente, isso está ligado a essa diferença, né, a esse resultado. Então, dada a textura do solo, um solo muito compactado, esse processo, né, ele ficou bem aquém dos demais observados. Então, não observamos o esperado nesse sentido. Então, as conclusões, né, as principais. Bom, em relação aos parâmetros estruturais, né, alguns foram condizentes com a estrutura da vegetação. Então, os parâmetros biomassa radicular, serrapilheira, né, o acúmulo de serrapilheira, a gente vê que está bem próximo daquele observado na área que não foi impactada, e também alguns processos, no caso, a emissão de CO2, né, respiração do solo, os processos de decomposição foliar, a gente vê um gradiente ali de aumento das áreas abertas, né, para ilhas de vegetação, áreas fechadas e Igapó natural. Então, as áreas mais fechadas estão bem semelhantes às áreas de Igapó natural, então, o que indica que essa estrutura da vegetação veio, sim, acompanhada de melhorias, né, na estrutura e nos processos do solo. Porém, outros parâmetros indicam, né, que a recuperação dentro da área, a gente observa essa restauração, porém diverge, né, daquilo que a gente observou no Igapó natural. Então, isso foi observado para a matéria orgânica, né, incorporada no solo, para o nitrogênio, umidade, respiração microbiana, o que provavelmente tem a ver com essa redistribuição da matéria no perfil do solo e também a atividade dessa matéria e dos micro-organismos. Por outro lado, os fluxos
de CH4, de metano, eles revelam que as áreas impactadas ainda divergem muito das áreas de GAPA natural, indicando que alguns processos demoram mais a serem restabelecidos. E, por fim, a idade da restauração não foi refletida em diferenças, né? Então, essa diferença de 7 anos, ela não foi percebida. Aparentemente, um igapó de 20 anos e um de 27 anos em estado de restauração, eles já exibem condições muito semelhantes. Bom, assim eu chego ao final da minha apresentação, quero agradecer a atenção de vocês e quero agradecer também muito o meu supervisor, Reinaldo Bozelli, que eu registrei essa foto que eu gosto muito dele contemplando e usufruindo dos serviços ambientais que ele ajudou a reconstruir. Quero também agradecer a equipe maravilhosa que ajudou na execução desse trabalho, na elaboração. Então, professor Chico Esteves, professor Reinaldo, professor Fábio Scarano, professor Vinícius, André Dias, o Cláudio, também o professor Natan Barros, lá da UFJF, o Fábio Roland, também da UFJF. Então, agradecer a todos eles, a todos vocês, e muito obrigada. Parabéns, Ana. Uma das coisas que a gente perde no virtual é a salva de palmas que você estaria recebendo agora, mas sinta-se aclamada. Muito obrigada. Parabéns. E eu sou suspeito para falar, mas projeto de restauração numa hora dessa, quando você olha em volta e só tem notícia ruim, só tem coisa indicando nossa trajetória não tão interessante, projetos de restauração, ainda mais um tão bacana como esse, porque tudo bem, restaurar em qualquer situação é legal, mas às vezes é uma restauração de algo que já está quase lá, né? E aí você sempre válido, mas restauração partindo desse nível para restaurar é muito assim motivador. E então obrigado por compartilhar e os dados científicos que mostram realmente para a gente a trajetória e o impacto. Eu não quero monopolizar nada, tem gente aqui já inscrita para falar, então, de novo, parabéns também a todas que estão aqui e que não estão aqui, que participam de uma forma ou de outra desse projeto tão inspirador. Obrigado. Do ponto de vista científico e do ponto de vista assim, humano, planetário da coisa. Fazer terapêutico, né? Ouvir falar de restauração. A gente só tem notícias realmente, especialmente em relação ao meio ambiente, é difícil ouvir alguma coisa que anima, né? Terapêutico, muito boa expressão. Raíssa, por favor. Oi, gente, boa noite. Ana, obrigada pela palestra, parabéns pelo trabalho. Eu achei bem esclarecedora, tem vários aspectos que eu já trabalhei em área de mineração há uns 10 anos, mais ou menos. Eu trabalhei durante 5 anos na Anglo American, em Barro Alto, no nordeste de Goiás. Era uma mina de exploração de níquel, só que eu estava num momento diferente do desse da restauração, que eu fazia monitoramento de fauna e era bem no início das operações. E aí eu achava muito chocante que eu ia mensalmente e em intervalo de um mês eles mudavam um morro de lugar. E aí começaram a operação 24 horas, eu achava muito chocante. E eles falavam desses planos de restauração, de recuperação, e eu ficava assim, meu Deus, como que eles vão recuperar isso? Se em um mês eles mudam totalmente a paisagem, acabam com tudo, e era muito bicho fugindo, resgate de fauna, loucura. E eu ficava assim, vamos ver, daqui com não sei quantos anos eles se propõem a fazer isso. Aí por isso que eu acho bem interessante ver esses trabalhos, que eu começo a conseguir visualizar a possibilidade dessa recuperação realmente acontecer, né? Claro que não na mesma medida do que era antes. Mas aí a dúvida que eu tenho é sobre o seu projeto, considerando as diferentes técnicas de restauração que existem, ainda mais para ambientes florestais, queria saber o que determinou a escolha dessa técnica. Vocês usaram um plantio direto, né? E
se você sabe, assim, quais, além dessa técnica de plantio direto, quais são as outras técnicas que são mais comumente usadas em áreas de mineração e se tem notícias, assim, de uma ser mais bem-sucedida do que outra para esse tipo de projeto? Bom, Raíssa, muito obrigada pela pergunta. Fico feliz com o seu interesse. Bom, eu acho que varia de caso a caso, né? Em relação à sua primeira pergunta, porque teve o plantio de mudas, mas também teve semeadura. Então, teve lançamento de sementes também. E o plantio direto, porque a técnica... Então, as mudas, elas, como eu disse, né, elas eram colocadas até maiores. Então, quanto mais desenvolvidas, mais chances elas tinham para se estabelecerem ali. Porque, como eu disse, tem esse processo, né, de inundação, então isso traz uma outra diversidade, né, além da questão do solo. Então, essas mudas, elas eram colocadas maiores, essa foi a técnica que eu acho que foi mais bem sucedida. Teve a adição de semente junto à liteira, isso também foi bem sucedido, mas maior parte da intervenção foi justamente o plantio de mudas, e mudas maiorzinhas, justamente para suportar o solo e a inundação. Agora, sobre a questão de técnicas, eu vejo que elas são muito variadas, né? Porque depende da natureza do rejeito, né? O que é feito é bem similar, né? Atualmente o que é feito naqueles tanques, né? Porque eles recobrem ali aqueles tanques com rejeito e com a matéria orgânica, então ali acontece mais ou menos de maneira parecida, justamente porque esse rejeito ele não tem textura e precisa ser incorporado uma camada de matéria orgânica. Porém, em outras circunstâncias, em outros tipos de rejeito, quando envolve toxicidade, aí eu já acho que outros processos devem ser considerados, né, para serem conduzidos também, porque o problema ali de trombetas é exatamente a compactação, não tem problema de toxicidade, porém esse problema de compactação ele viabiliza o estabelecimento, né, das plantas e o estabelecimento das raízes, então o problema ali é principalmente ligado a esse. Então eu acho que eles devem estudar geralmente caso a caso, então eu acho que as situações elas precisam ser analisadas mais individualmente em relação ao tipo de impacto. Mas eu vejo que o plantio, né, o plantio de mudas é uma técnica recorrentemente empregada, assim como a adição de matéria orgânica. Agora, quando o rejeito envolve toxicidade, eu não sei te dizer. Mas quando o problema é esse, de compactação, geralmente é a adição de matéria orgânica, de serrapilheira. Nós não usamos fertilizantes, né? Então, as técnicas usadas, elas foram conduzidas de forma a não trazer impactos adicionais, né? Não trazer eutrofização ali para parte nenhuma do lago. Então, essas intervenções elas foram feitas da maneira de forma a causar menos impactos adicionais possíveis, né? Então, assim, em relação a esse tipo de rejeito que não tem toxicidade, eu vejo mais iniciativas voltadas de forma similar, assim, plantio de mudas e adição de matéria orgânica. Sobre outros tipos de rejeito, eu sinceramente não sei te dizer. Já respondeu, deu para dar Mas uma eu posso procurar e te informar. Tem muito material de interação. Obrigado, Ana Carolina. Obrigado, Raíssa, pela excelente intervenção. Juliana. Antes de mim, tinha uma pergunta aqui no chat do Zamit, não sei se ele quer fazer essa pergunta primeiro, aí depois eu faço a minha, que ele botou logo no início. Ai, tô vendo aqui agora. Isso. Se você quiser responder a dele primeiro, aí depois eu falo. Ele falou, parabéns, resultados principalmente pela alteração na estrutura do solo. Você consideraria que a restauração dessas áreas impactadas deveriam considerar que estas áreas estão formando um novo ecossistema distinto do igapó natural? Se positivo, quais as implicações para o manejo das áreas? A gente já discutiu isso, tem até um conceito, né, Neo-Ecosystems, que ali fica um pouquinho difícil da gente ver realmente as condições sendo restauradas de forma a ficar parecido com o igapó natural, né? Principalmente por essa questão da perda da textura do solo. Então, parece sim, a gente já discutiu muito sobre isso, a gente
é uma discussão muito interessante. Então, de fato, é um novo ecossistema, né? Porque ali tem um rejeito e agora uma formação de matéria orgânica a partir desse rejeito. E a gente não encontra isso na área de igapó natural, que a gente tem ali só um perfil arenoso, né, com matéria orgânica. Então, sim, é um ecossistema diferente se desenvolvendo ali. Eu acho que isso fica mais claro ainda pelos aqueles resultados, a respiração microbiana, a matéria orgânica e o nitrogênio, né? Quando a gente vê um padrão de aumento dentro das áreas de restauração, mas é muito divergente da área de igapó natural. Então, a gente vê ali que está seguindo um padrão diferente. Então, a gente vê que essa diferença, né, no perfil do solo, essa matéria orgânica que fica ali retida em cima do rejeito, isso muda as condições, muda a estrutura e alguns processos. Então, eu acho que sim, que é uma forma é um ecossistema diferente, né? Sob alguns aspectos, ele está difícil de ser comparado com o igapó natural. E as implicações para o manejo dessas áreas, talvez seja considerar justamente isso, né? Que elas não vão ficar exatamente igual elas já foram antes, elas não vão retornar ao seu estado original e nem ficarem parecidas, não tão cedo, pelo menos, né? Com as áreas de igapó que não foram afetadas. Então, eu acho que as implicações seriam observar, eu acho que é continuar, né, o monitoramento, acompanhando essas áreas, ver se elas continuam prosperando, se elas continuam se restabelecendo, observar os padrões de mortalidade, eu acho que é muito importante, mas eu acho que talvez a questão seja a gente não ficar muito pensando mais no estado original, porque isso eu acho que geraria talvez um pouco de frustração, porque eu acho que essas áreas dificilmente, num período tão próximo, retornarão ao seu estado original. Acho que precisa de um desenvolvimento de solo ali de muito grande, especialmente solo orgânico, né? Criar um perfil ali de solo mais semelhante para chegar a uma situação talvez um dia parecida com o que já foi. Não sei se eu respondi, mas eu acho que é isso. Obrigada a você pela pergunta, David. Oi, Juliana? Oi, eu então. Obrigada pela sua apresentação, foi muito didático e é sempre muito bom ver alguém falando com tanta paixão, assim, da própria pesquisa, né? Eu fiquei empolgada, assim, vendo você apresentar e responder as perguntas depois. Parabéns. Obrigada. Eu não entendo muito de mineração, estou mergulhando nessa temática agora, né? E aí eu fiquei pensando, não sei se vai fazer sentido essa minha pergunta, porque você já falou que essas áreas não têm muito questão esses rejeitos não são tóxicos, né? Mas eu estava pensando assim, considerando a dinâmica, né, das cheias, dos rios que vão transportar os rejeitos para outras áreas, se você mediu ou se dentro desse estudo já foi medido de alguma forma a extensão desses efeitos diretos e indiretos assim sobre o solo nas áreas do entorno das áreas mineradas, assim, o quanto que esse impacto se estende assim para as paisagens vizinhas. Para as áreas terrestres, você diz. Isso. Então, o que acontece ali é que não tem, assim, pelo menos ali na área de igapó, eu assim, não sei se alguém já resolveu medir isso, mas eu acho que não tem muita movimentação ali, porque acontece uma coisa. Quando, na época lá, né, final da década de 80, começo da década de 90, aquilo ali era puro rejeito, aí não dava, aí secava, aí seca, tem área que seca tudo. Então, esse rejeito ele foi ficando muito compacto, ele fica secão, assim, rachado. E aí, depois, quando veio a chuva, esse rejeito, ele se solidificou. Então, ele não fica se movimentando. Já na parte do lago, tem uma parte que fica ali suspensão. Então, essa parte é mais móvel, né? Quando com a inundação, esse rejeito se movimenta ali dentro do lago, né? Naquela área, principalmente, que foi mais afetada e que está ali perto do igapó, que também foi afetado. Mas na área terrestre, ou que é terrestre parte do ano, né? Porque essa área aqui é lago, é rio, vira lago e vira terra, dependendo da época do ano, ali, durante esse período de seca, com o sol, esse rejeito ele ficou muito duro, ele é uma pedra, assim, até furar ali encontrado, naquela rasinho, em alguns pontos era muito difícil, ele ficou muito... virou quase uma pedra. Então, esse rejeito ele ficou muito agregado.
porque ele secou. Nessas áreas que secam, ele ficou muito compacto. Então, ele não se movimenta. Acho que ou se movimenta é pouco. Entendi. Então, o impacto fica mais restrito mesmo. Sim. E a área do lago, né? Claro, Sim. fica ali aquele rejeito se movimentando, mas ele está próximo desse igapó impactado, né? Do igapó que foi impactado. Então, tem uma parte ali que fica ali sempre flutuando, a região litorânea do lago, né? Ali é bem rejeito. Então, tem umas áreas que é bem complicado, porque elas passam a maior parte do ano inundadas. Então, dentro do lago não dá para fazer muita coisa, na margem do lago em si não dá para fazer muita coisa, dá para fazer nessas áreas terrestres, né? O que são terrestres parte do ano. Certo. Por isso que até que ficou aquela área, né, que eu mostrei no mapa, que é uma área que é solo exposto, mas é porque ela passa muito tempo mais no meio, né? Maior parte do tempo ela fica inundada. Então, é difícil pensar em qualquer intervenção para aquela área. Entendi. Obrigada. Obrigada a você. Obrigado, Juliana. Alguém mais quer... E não necessariamente aqui, acho que aproveitando que também tem mais gente envolvida no próprio projeto, né? O espírito aqui não necessariamente é de, claro, perguntas específicas também, sempre válidas e muito bem respondidas pela Carolina, mas também contribuições ao debate são muito bem-vindas, assim, é uma conversa informal. Então, quem quiser não necessariamente fazer uma pergunta, mas fazer um comentário em cima de qualquer aspecto. Fábio, por favor. Oi, pessoal. Ana, parabéns. Acho que ótimo a gente ver aí o resultado do estudo. Aliás, mais do que o resultado do seu estudo também, você mostra aí a história de anos de trabalho, né? E depois mostra os seus resultados. Eu acho que é muito legal, porque a gente vê tanta pesquisa sobre a restauração do ponto de vista estrutural, né? De devolver a diversidade, do tamanho das árvores e assim por diante. E é bem menos comum a gente ver trabalhos como esse, que envolve esse aspecto mais funcional, né? Do sistema e particularmente do solo. Então, acho que foi uma ideia bem oportuna, assim, e eu acho legal que a gente tem aqui presente o Reinaldo Bozelli, que orienta a Ana, e o Chico Esteves, que é a nossa liderança lá de laboratório, e eles dois que são os fundadores desse projeto, viram o negócio lá desde o início, e se eles estiverem por aí, ia ser ótimo escutar um pouquinho dessa história também pelos pioneiros, né? Eu já entrei um pouco mais tarde, e uma felicidade, assim, uma gratidão eterna que eu tenho para essa dupla por ter me levado para esse empreendimento incrível de restaurar uma área que, à primeira vista, parecia totalmente impossível. E o querido Zamit aqui, que também já tem um tempinho que a gente não se vê, é outro veterano lá do Lago Batata. Então, é ótimo ver os colegas aqui. Ia ser legal ouvi-los um pouquinho também, um pouco sobre essa história. Eles contam melhor do que eu. Foi de ouvi-los contando que eu gostei tanto, que eu comecei a contar também. Tem planta com nome lá, tem planta que foi batizada, tem nome, recebe carinho todo ano. A geninha, a planta domesticada pelo Reinaldo. Conta aí, Reinaldo, da geninha. Oi, gente, boa noite. Olá, Bernardo, olá, Juliana e todo mundo aí presente, né? Obrigado aí pela essa oportunidade da gente poder mostrar através da Ana as experiências lá de Trombeta. Parabéns, Ana, aí pela apresentação. Interessante, eu acho que cada vez que mexe nesses dados a gente vê coisas diferentes, né? Claro que tem muitas histórias assim para contar, porque afinal de contas são 30 anos, né? Não dá para ficar aqui falando tudo isso, vocês vão se cansar. Mas eu gostaria de falar uma coisa assim, que eu acho que complementa o que a Ana disse em termos de resposta, que
alguém perguntou, a primeira pessoa, desculpa, eu esqueci o nome, não sei se foi Raíza, sobre a escolha da técnica, né? Por onde fomos. Na verdade, assim, você tem que pensar que são 30 anos atrás a tomada dessa decisão. Há 30 anos atrás, muitas coisas eram diferentes em todos os sentidos, né? E a restauração também era uma coisa, imagino que eu não quero falar para vocês que são experts nisso, mas era bem diferente. Agora, vocês sabem, né, que a arena da restauração ela tem algumas coisas muito peculiares. E os envolvidos nessa arena eles são determinantes para as tomadas de decisão do que vai ser feito. Quando eu estou falando dos envolvidos, nesse caso, existe um baixo envolvimento de população. Em si, porque o lago é pouco povoado, em torno meia dúzia de pessoas que moravam lá, então não é bem isso. Mas os atores fundamentais aí, a própria empresa e os órgãos ambientais que acompanham o processo, né? Então, certamente, o maior desafio no começo, na tomada de decisão lá atrás, por uma técnica, era alguma que nos desse um mínimo de garantia que a gente teria algum resultado, é que ela poderia, com um tempo relativamente curto, dar números, que ela não significasse um impacto posterior. Então, pesando algumas coisas, plantar nos pareceu a coisa mais óbvia. Já se planta há muito tempo, em muitos lugares. A empresa tinha uma estrutura muito boa de produção de muda, embora zero de experiência de muda de igapó, eles só produziam mudas de terra firme. Então, nos pareceu que era a atitude mais sensata. Então, nós fizemos um plano sequencial de intervenção numa área de cerca de 110 hectares, que é essa mostrada pela Ana, que a gente começava pelo plantio, porque a gente já tinha visto que tinha sobrevivência. Agora, a Ana já disse também os detalhes disso tudo. E quando a gente começa a plantar, quem dá palpite não é só o pesquisador, né? O órgão ambiental dá palpite, e nesse caso, a empresa deu muito palpite também, que queria ver o menor tempo possível, um máximo de diversidade, só se pensava em número de espécies. Então, foi aí um misto de mediar problemas e tomar decisões com o que a gente tinha à mão e não demorar para começar a trabalhar. Então, nós seguimos esse caminho de usar a experiência da empresa com produção de mudas, essa técnica, então começamos a plantar, que isso nos permitia uma intervenção extensiva mais grande. Então, a gente começou plantando 3 hectares, fomos logo para 5, fomos logo para 7, e depois de 3 ou 4 anos, a gente plantava 10 hectares por ano. Isso, em cerca de 10 anos, já nos deu uma área plantada. Em termos de resultado numérico, é muito bom. Então, logo você podia dizer, olha, já plantamos tantos hectares. Então, tem esse componente humano de expectativa, de resposta rápida. E, subsequentemente, fomos associando outras coisas ao processo de plantio extensivo, né, que foi mantido depois por um replantio para áreas que sofreram mais, depois entramos com a adição de liteira, depois passamos por um processo de semeadura direto. Então, assim, foi uma coisa sequencial, não foi um método único, mas plantar nos pareceu dar uma resposta rápida. Tá? E a outra coisa que eu queria falar, para também não ficar falando muito, é sobre a questão dos neoecossistemas. É um desafio para a gente, né? O Fábio gosta muito dessa discussão e eu fujo um pouco dessa discussão, né? Apesar de que uma avaliação recente que a gente fez com um TCC feito na área, as 4 características fundamentais para se chamar de um neoecossistema, nós temos quase todas elas. Existe um problema que eu acho que a gente não consegue dizer, é o seguinte: para ser considerado dentro dos critérios de quem lançou e defendeu o conceito, tem que ser uma composição de espécie única. E ali não é isso exatamente que acontece. Na verdade, nós estamos trabalhando com as espécies de igapó que ocorrem em toda a área, que colonizam como colonizam a área toda. Então, aí tem um meio de campo científico para ser resolvido.
E tem a pergunta mais difícil, que é essa, por isso que nós estamos trabalhando com fato, que é vegetal e é da sustentabilidade. Então, aqui no Instituto da Sustentabilidade vai dizer, precisamos comprovar que esse sistema se sustenta com o passar do tempo, né? E aí a gente está indo por aí. Então, abordar os parâmetros de funcionamento do solo, como a Ana vem para o sistema e começa a estudar isso, é também para nos dar uma ideia de funcionamento. Será que ele está funcionando? Ele tem uma estrutura tal e funciona? Então, por aí vai, eu acho que é um sucesso. Agora, é um termo também que tem o seu lado perigoso, né? Porque ele pode ser interpretado como uma má interpretação, vai dizer que tudo é novo, então deixa rolar, não precisamos fazer mais nada, ele é novo, né? E não é bem assim que a ciência pensa. É só isso que eu queria dizer por enquanto, tá? Eu obrigado pela atenção e por essa oportunidade. Agradeço imensamente, Reinaldo, você estar aqui com a gente, ter contribuído. Já fica o convite para você, quando tiver uma folga aí no semestre que vem, de repente, quem sabe até presencial, tema que escolher, o que quiser. É um prazer gigantesco tê-lo como palestrante do CS Rio. E muito interessante, só um comentário rápido em relação ao seu primeiro ponto. Eu orientei uma PPGE, Fernanda Tubenschlack, no mestrado, e a Fernanda fez uma avaliação muito legal, muito refinada de projetos de restauração no estado do Rio. E aí, inclusive de métodos e técnicas. E quase todos eram plantio total. Isso agora, que 30 anos depois, no Rio, tiver possibilidade de apoios técnicos de todos os tipos, e universidades, ONGs, e etc., trabalhando com isso, não falta aqui no Rio, né? E não em áreas tão devastadas quanto áreas de mineração, né? E mesmo assim, quase todos com plantio total. E aí, puxando um pouco o fio do porquê, com entrevistas e tudo isso, vai muito na linha do que você falou. A grande maioria eram TACs, termos de ajuste de conduta ou multas, e aí a meta às vezes é fixada pelo Ministério Público e etc., como gastar X milhões de reais em restauração. Não restaurar Y mil hectares, mas gastar X milhões de reais. Aí, às vezes, numa escolha de menor trabalho mesmo, então restaura aí gastando 80 mil por hectare com plantio total de boutique, etc. É uma coisa que a regeneração natural, às vezes assistida, às vezes não com enriquecimento, mesmo recurso você fazia 10, 20, 30 vezes mais, mas aí entra também a insegurança da empresa, que aí é gastar, mas isso tem que virar área restaurada, senão não dá baixa no débito legal, né? E aí a regeneração natural pode funcionar, pode não funcionar, pode ter que ter um ajuste, pode ter, quero me livrar logo desse passivo ambiental, vamos gastar e ter certeza que vai funcionar. Então, meio parecido e continua acontecendo. E aí a gente identificou isso como, até conversamos com o Estado, e tem um TAC grande do Comperj, que vai levar bastante restauração no estado do Rio e tudo isso, para tentar evitar essas métricas que às vezes viesam a escolha, né, para algo que poderia gerar muito mais restauração, às vezes. Mas, então, é interessante, vejo um eco aí dessa questão da preocupação da mineradora com se livrar e ter garantia disso. E o segundo debate, eu não contribuo em nada para ele, mas adoro ouvir, e vou provocar o Fábio, se já não foi provocado o suficiente por você, vou voltar para a arena aqui. Compartilho, já provocando, compartilho do seu receio final na sua fala, do conceito levar para
então tudo vale. E já fica de provocação para o Fábio, como é que a gente evita isso ou se deve evitar? Sei lá. Então, o Reinaldo, o Bernardo sabem que eu sou um apaixonado por ficção científica. Então, a primeira vez que eu li sobre neoecossistema, eu falei, caramba, é com isso que eu quero trabalhar. E logo pensei no Lago Batata, né? Porque, assim, para mim, ele é novo, assim, esse ponto aliás, Reinaldo a análise dele eu acho perfeita. Ele tocou em 2 pontos importantes. Um é que o novo ecossistema precisa ter uma composição própria de espécie. Nesse caso do Lago Batata, o que é interessante é o seguinte, a maior parte de rejeito está sobre o lago. Então, hoje, o que você tem é uma floresta de igapó em restauração, majoritariamente sobre o que era lago antes. Então, a composição de espécies do lago é peixe, é plâncton, não são aquelas árvores. Então, nessa parte é um novo ecossistema. Agora, quando você vai, aí entra o outro lado, que é o lado legal, né? E aí eu estou com o Reinaldo e com o Bernardo. Você vai valer qualquer coisa, né? Então, já que é novo, você não vai... Como que o órgão de fiscalização... O que o órgão de fiscalização vai cobrar? E o que a empresa vai entregar? Agora, eu acho que esse é um problema que precisa ser discutido, é um desses wicked problems, porque com o passar do tempo, a gente mais e mais vai ter novos ecossistemas. A própria cidade é um novo ecossistema, um plantio de soja é um novo ecossistema. Como que a gente vai lidar com esses novos sistemas de um ponto de vista legal e de, enfim, obrigações, compensação e assim por diante? Então, não é que eu seja a favor ou contra, mas eu acho que é um tema que precisa ser mais discutido. A impressão que eu tenho é que a discussão acerca disso é uma discussão na literatura científica um bocado passional, do a favor ou contra, e eu acho que tem ainda pouco, e óbvio, porque há um risco nessa discussão também, né, que as pessoas não querem correr, e eu entendo, mas eu acho que aqui, por outro lado, não é uma discussão da qual a gente possa se isentar de fazer. E eu acho que o caso do Lago Batata é um desses que joga isso na nossa cara, né? Quando o IBAMA vira no começo e fala, né, a Ana mencionou isso, olha, tem uma diversidade, tem que plantar diversidade de espécies, era aquela lógica lá da Exalc, né, dos anos 80, você restaura com muita diversidade e tal, papapá. Qual é o resultado? Passam os anos, a gente percebe que, pô, assim, plantou um monte de coisas, mas tem 10 que crescem muito bem. Aí hoje, quando o Reinaldo vai orientar lá a reintrodução, vai reintroduzir com essas que se dão bem, não vai botar tudo. Então, essa exigência é com um olhar que é até maior do que a realidade do igapó. Agora, o que eu acho fascinante é o seguinte, aí é outra coisa, eu fico apaixonado, eu acho essas plantas um negócio. Me lembra um bocado a restinga, que é o que eu conheci mais de perto aqui. E a restinga é uma vegetação que cresce sobre areia. Pô, a areia não tem muito nutriente ali. Então, a impressão que eu tenho é que uma planta que se dá bem em cima da areia, ela pode crescer em qualquer lugar, ela cresce em cima de pedra, em cima de galho de árvore, e aí você vai ver que várias dessas espécies aqui da restinga, elas aparecem na Mata Atlântica, mas em locais extremos assim. Como o igapó é muito arenoso, e ainda por cima a planta fica 6 meses debaixo d'água, o principal obstáculo para ela no rejeito é a dureza, né, que a Ana mencionou bem. Pô, é duro pra caramba. Então, a impressão que eu tenho é que assim, o sistema radicular dessas plantas deve ter que ter uma plasticidade tal para sair de um lugar mole, fofo, para um lugar muito duro. O desafio está ali, mas não é necessariamente o nutriente. Não é até porque a cheia traz, de 6 em 6 meses, traz bastante nutriente. E a vegetação de igapó, ela é pobre por natureza, porque até os rios de água clara e rio de água preta, eles têm pouca sedimentação. É muito mais pobre do que uma vegetação de várzea, por exemplo, na margem dos rios de água branca. Então, o negócio já é pobre, né? A diferença com o rejeito é que é duro. E pelo jeito, as plantas se dão bem. Eu me lembro, o Reinaldo vai se lembrar melhor do que eu, que no trabalho do Ricardo Barbieri, Reinaldo, muitos, aliás, tem um livro sobre o Lago Batata do ano 2000 também, que vale a pena olhar. Não sei se esse livro ainda é disponível, Reinaldo, mas é um livro que traz um bocado da história, dos resultados. Mas eu me lembro que
em algumas das áreas de plantio, assim, as plantas que são mais dominantes, que são mais abundantes em áreas plantadas, não são as mesmas que você tem na área natural. Então, tem uma mudança não em quais espécies, mas na abundância delas também. Enfim, é um universo, né? O negócio, a turma está aí há 30 anos, não é à toa, é inesgotável. A gente aprende muito, né, indo nesse lugar. Mas, enfim, é isso. Os neoecossistemas, eu acho que a gente não pode não discutir, mas tem que fazê-lo com muita cautela mesmo, por conta desses riscos que a gente sabe que tem, né, do ponto de vista legal. Eu fiquei pensando justamente isso que o Fábio falou, assim, no conjunto não é exatamente diferente, né, daquele observado no igapó natural, só que as que prosperam no igapó restaurado, elas não são exatamente as mesmas que são as mais frequentes do igapó natural. Então, assim, eu acho que tem uma diferença de composição, assim, também não sei como isso, se isso definiria o neoecossistema, né? Se o conjunto de espécies não diferirem, mas se diferem em proporção, eu acho que há uma modificação, né? Essas plantas, elas variam a sua química, enfim, eu acho que isso pode trazer diferença, sim. Mas, enfim, eu acho que eu estou aqui pensando, falando, porque eu fiquei pensando justamente nessa diferença que pega aqui e o que a gente encontra no igapó natural. Eu acho que tem uma diferença, sim, acaba tendo uma diferença na composição, porque acho que vão ser algumas espécies, algumas que vão suportar essa condição mais adversa. Enfim, eu acho que é uma boa discussão essa. Pode fazer uma palestra sobre. Obrigado, Anaíde. Debate, papo aqui é assim mesmo, pensando e falando. Muito melhor que a maioria que tem por aí, que é só falando. Então, pelo menos está pensando e falando, é ótimo. O Reinaldo queria comentar? Não? É rapidinho, então. Só voltando, então, um pouquinho mais sobre essa história, eu acho que no momento em que aparecem esses resultados assim, consistentes, como a Ana mostrou, estamos estudando ali, estamos vendo esse sistema respirando de um jeito diferente, decompondo de um jeito diferente, a gente começa, então, a ir acumulando as informações que talvez nos permitam ir além até do que o próprio conceito hoje diz que é um neoecossistema e aprofundar essa discussão, né? Eu acho que a gente precisa de um pouco mais de tempo para isso, precisa um pouco mais de informação, porque a própria questão da autossustentabilidade desses plantios ainda nos causam um pouco de preocupação, né? Porque a gente vê alguns fenômenos acontecendo, alguns têm 20 anos agora de idade, né? Nós estamos em 2021, 30, 25, 26 anos de idade. Então, assim, é bastante tempo, mas essas áreas também que foram inicialmente plantadas são em posicionamentos diferentes no lago, talvez é preciso considerar isso tudo. Agora, o que eu acho que é muito importante, a gente não pode deixar de falar, que a verdadeira história é essa história dessa relação que eu acho bacana, eu falo sem susto, com a empresa que tem feito isso, né? E durante 30 anos tem apoiado a pesquisa e nos deu liberdade de pesquisar. Eu acho que isso é um caso raro nesse país, assim, eu sigo dizendo desde o começo, né? Que é uma relação assim tão madura e tão séria e tão responsável, que existe, claro, existe um órgão ambiental por trás que deve dar suas cutucadas, ele vai a campo com a gente às vezes, quer saber das coisas. Mas o que eu digo é o seguinte, a gente tem trabalhado com absoluta liberdade para realizar e formular as nossas perguntas acadêmicas e respondê-las e divulgá-las, que é mais incrível, entendeu? E a empresa nunca se sentiu ameaçada com isso, porque entende, eu acho, que é uma construção de muitos anos, de que a melhor resposta está lá, a situação está lá, instalada, a melhor resposta que eles podem dar é a consistência científica daquilo que está sendo feito, né? Então, eu não posso nunca deixar de falar que esse é um exemplo bacana e eu acho que a empresa tem tido maturidade para responder dessa forma. Isso é muito fundamental. Além de que a gente pode ter recursos para desenvolver essas coisas, que a gente sabe que o recurso é o que
falta de maneira geral, né? Eu não poderia deixar de falar este aspecto. E mais uma coisinha última aqui, por enquanto, entende? É que, na verdade, a gente está numa fase aí intermediária, né? Se for parafrasear lá o que o Bradshaw disse lá sobre a restauração lá atrás, que é o desafio ácido da ecologia é a restauração, a gente tem pela frente essas áreas mais centrais dessa que a Ana mostrou aí nessas figuras, que essas elas são o que está na nossa frente agora. Então, assim, ali certamente plantio não tem jeito, e liteira certamente não tem jeito, semeadura tradicional não é o caminho, então a gente está com desafios plenamente abertos para algumas das áreas e teremos que usar outras técnicas. Então, voltando à questão da técnica, do que perguntaram das técnicas, da diversidade de técnicas, né? Porque nós precisamos restaurar, de alguma forma, uma área que é muito inundada e pouca matéria orgânica e muito inundada. O que a gente faz? É lago, mas às vezes é terra e tem rejeito no fundo. Então, nós estamos diante disso e aí a gente lança a mão de outras coisas, né? Então, a gente está em pleno teste de outras metodologias, tipo o lançamento que a gente chama de sanduíche de sementes, para poder afundar na área. E esses dias nós estamos recebendo os primeiros resultados, as primeiras fotos de germinação de plantas que a gente lançou em período úmido, não sabia o que ia dar, e agora em período seco elas estão germinando. Então, são técnicas diferentes que a gente está testando junto com o processo. É isso. Desculpe, eu falei demais. Não, é um laboratório ao ar livre. E o Reinaldo é o professor pardal do negócio, ele que fica inventando essas técnicas todas aí, é mó barato. Muito legal. Obrigado, Reinaldo e Fábio. E, Fábio, concordo completamente com a inevitabilidade da gente ter essa discussão de uma forma não passional, mas bem objetiva e realista, né? E tentar... porque está aí, presença. Eu vejo um pouco desse campo. Me lembra um pouco uma outra debate que eu participo um pouco mais proximamente, o land sharing e o land sparing, que também viram... Eu metade detesta, metade do campo de cá, metade do campo de lá, e fica uma... Eu ali, uma dualidade falsa. As duas coisas são obviamente necessárias. É onde que cada uma faz mais sentido, como é que elas se complementam e como é que combina, né? Eu acho que é um pouco também parecido, assim, tem um... E aí, super importante, claro, há riscos, né? Como você falou, mas é inevitável num contexto de mudança climática acelerada. Isso também ganha um outro componente, né? Não é o ecossistema original, mas o original que é do clima de pré-industrial, de uns 50 anos atrás, o que seria o de equilíbrio daqui a pouco, o componente temporal, para mim, né, por toda a discussão de ciência da sustentabilidade, acho que a gente ainda insere muito mal o componente temporal em tudo que a gente discute, né? A gente ainda tem um horizonte temporal muito curto para as coisas e a preocupação do Reinaldo da sustentabilidade do que está sendo feito e tudo isso, entendeu? Às vezes é um neo-ecossistema agora, daqui a 200 anos isso vai virar. Então, às vezes, o próprio neo-ecossistema na linha do tempo, ele é um estágio, talvez, né, de algo que, sei lá, que nem a Ana muito bem colocou, estou pensando e falando aqui. É por aí mesmo, Bela. Para mim, é um gradiente no tempo, porque se você pegar o que o europeu chama de paisagem cultural hoje, a paisagem cultural um dia já foi um neoecossistema. E antes disso, ela foi um ecossistema natural. Né? Então, é um pouco uma questão de tempo mesmo, que normalmente a gente não olha, né? A gente olha os retratos, a gente não vê o filme. Né? E a legislação incide sobre os retratos e não sobre o filme. Aí é onde mora o problema. E várias discussões. Essa de paisagens culturais europeias estava tendo
um workshop de definição do novo marco da CBD, dos novos planos, e a velha história, não, mas restaurar 15% vai ser a meta, todo mundo vai ter que restaurar 15%. 15% do que para quê? Aí, no caso clássico do Brasil, não, 15% do que desmatou de volta para a natureza. Aí os europeus, não, peraí, mas nossas paisagens culturais aqui tem que contar como natureza. Não tem que contar como natureza, tem que contar como... E aí vai. Então, é realmente... Quando tem que virar métrica compartilhada com diferentes lugares, aí que embola de vez, né? E essa questão do tempo, o Brasil é uma das posições centrais do Brasil nessa discussão da CBD, assim, é dizer que tudo bem, vamos ter metas, essas metas que vocês estão falando aí, 30 by 30, proteger 30% de tudo, restaurar 15% de tudo, legal, vegetação original total de todos os lugares. Então, vai lá, Europa, protege aí 30% da Europa e põe de volta 30% da Europa aí, que eu faço aqui, vamos. Aí a discussão emperra um pouco, mas é isso. Legal, gente. Alguém quer mais? Alguém quer colocar mais algum elemento? Então eu vou fazer uma pergunta aqui, eu não sei muito bem se, se cabe, assim, gostei muito de ouvir, mas trazendo de novo para a Ana, eu queria saber, assim, dentro da sua pesquisa, quais são as perspectivas para o futuro, o que você tem aí dentro dessa área. Eu já ouvi um pouco, o Reinaldo mencionou, mas eu queria ouvir de você, sim. De dar prosseguimento ao... Então, eu acho que o que ficou meio claro, assim, uma lacuna, né, uma limitação do trabalho foi a profundidade que a gente já mostrou. Então, aí eu acabei falando, então o solo é arenoso, então a maior parte da matéria orgânica pode não estar concentrada ali. Então, eu acho que um passo seguinte interessante seria aumentar essa profundidade da coleta, inclusive nas áreas de restauração, que seria um pouquinho mais difícil, porque dada, né, a dureza do sedimento, para ver até onde essa matéria orgânica foi incorporada. Então, eu acho que isso é uma medida interessante. E também tem uma coisa, assim, que eu também fico curiosa de saber se essas emissões, assim, se elas têm diferença durante o período inundado. Então, eu acho que já é uma coisa mais complicada, né, chegar lá de barco, nas áreas que eu vou andando quando está seco, e fazer pelo menos as medidas as medidas que a gente fez de respiração do solo. Tem como fazer também na superfície da água. Então, queria ver se tem alguma diferença nas emissões de acordo com a área, agora submersa, né, com o nível de restauração. Então, eu acho que isso seria um passo legal, mas assim, se eu pudesse colocar um na frente, aumentar. Eu ia lá de novo em dezembro e coletava mais solo até, sei lá, 3 metros. Porque justamente, né, o solo de floresta tem isso, a maior parte da matéria orgânica ela fica concentrada, acho que no 3º metro. Então, no 1º metro não tem tanta matéria orgânica, sei lá, 17%. Entre 17% e 20% da matéria orgânica fica concentrada superficialmente. Então, eu acho que ficou essa limitação de quantificar essa matéria orgânica e, de repente, essa atividade, né? Identificar essa atividade microbiana em zonas mais profundas. E aí, depois, de repente, medir os gases de novo quando está cheio, né? Para ver, seria bem legal. Mas aí eu acho que, não sei se isso acontece agora. A minha curiosidade em relação à profundidade mesmo. Legal, já estou ansiosa para os próximos resultados. Eu trago para cá. Você volta, Legal. Obrigada. Obrigada a você. Obrigado, Joana. Obrigado, Ana. Mais alguma colocação? Senão, essa é a hora que a gente estaria começando a arrumar para o happy hour, que, infelizmente, fica na conta aí, todos e todas convidados para quando... Acho que está aparecendo no horizonte o cenário, está um pouco mais perto. Ana, queria te agradecer demais.
Obrigado pela aula, pela pesquisa primeiro, parabéns pela pesquisa e pela apresentação, como foi falado, muito didática, você é muito articulada também, apresenta muito bem. Parabéns por isso também. E trabalho excepcional, espero que você dê esse prosseguimento que você falou aí no final e vários outros. Reinaldo, não dá para deixar de parabenizar, Fábio também pela participação, iniciativa, e fazer ciência, bom, no mundo todo é assim, mas no Brasil em particular, requer essa criatividade de arranjos e de oportunidades e de relações que vocês construíram também, né? Eu acho que parabéns também por isso, assim, por inovar no como viabilizar, que é muito legal. E projetos de 30 anos a gente conta nos dedos, né? É extraordinário mesmo, assim. Parabéns. E obrigado a todas e a todos por estarem aqui. Você, Joana, você quer falar alguma Não, só coisa? agradecer muito, assim, eu sou apaixonada pelo CS Rio, eu gosto de ver as pessoas e poder ouvir essas trocas, essas experiências, então, assim, obrigada a todos, obrigada enormemente, Ana, pela sua apresentação, foi realmente um trabalho incrível que você trouxe para a gente, e eu desejo muito sucesso para você no futuro, nessas novas pesquisas, e que você volte aqui para contar para a gente um pouco mais dessa história. Obrigada, Fábio, obrigada, Reinaldo, e é isso, pessoal, e todos aqui presentes. Foi ótimo. Obrigada. Obrigada, Joana, obrigada, Bernardo, obrigada, Fábio também, Reinaldo, por incorporarem coisas essenciais à discussão. Muito obrigada pelo espaço, realmente gosto de falar do assunto. Obrigada ao CS Rio, obrigada ao EIS e obrigada a todos vocês que ficaram aqui assistindo até agora. Uma Obrigado, satisfação vir aqui. Obrigado, Ana, pelas palavras. Joana, por toda a organização de sempre. E fiquem bem, fiquem seguros e nos vemos em breve. Até a próxima, pessoal. Acompanhe a programação do CS Rio. Obrigado, Joana. Boa noite. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigada.